Como a gente tinha conversado antes, eh, o fato da minha função f de x ser par ou ímpar acarreta em particularidades. Então, ó, se a minha f de x é uma função par, né, o b de alfa é zero, tá? Pelos mesmos motivos que a gente estudou lá na série de Fourier, a mesma propriedade de integração. Ah, mas agora estamos integrando de menos infinito a mais infinito. Sim, mas a gente consegue resultados similares, tá? Não vou entrar aqui nos detalhes da análise real envolvendo integrais para demonstrar isso, mas também dá certo. E aí o nosso A alfa, né, a gente pode interpretar como uma função par, porque se a minha f de x é par, então o produto dela com o cosseno é par, tá? O produto dela com o seno é ímpar, por isso que o b de alfa vai ser zero, tá? Então agora o meu A alfa vai ser 2, integral de zero até infinito, tá bom? É, isso vai ser muito prático para nós, porque aí ela reduz, né, se a minha função for uma função par, a nossa aproximação pela integral de Fourier da função f de x vai ser reduzida basicamente ao que nós vimos no exemplo anterior, né? Você não vai ter uma integração aqui com b de alfa sendo, tá? E a mesma coisa você consegue para o caso da sua função f de x ser uma função ímpar. Então, nesse caso, o A de alfa é zero. Obviamente, você vai ter uma função ímpar vezes uma função par, que é o cosseno, e a gente sabe que isso gera uma função ímpar, né? E aí você consegue mostrar que ela é igual a zero, tá? E para nós, o nosso B de alfa, então, vai ser igual à integral de menos infinito até mais infinito de f de x seno de alfa x, que você pode, então, integrar de zero até mais infinito multiplicando por 2. E aí você consegue, de novo, uma aproximação de f de x pela integral de Fourier, né, dada por uma integral que depende apenas de b de alfa e seno de alfa x, integrado de zero a infinito. Logicamente, na hora que você multiplicar essa constante 2, né, do seu b de alfa, ela vai vir para cá, você vai ficar com 2 sobre π, mas eu não coloquei ela aqui nesse momento, tá bom? Essas integrais, né, tanto de uma função par como de uma função ímpar, no intervalo de menos infinito a mais infinito, é conhecido respectivamente como integral cosseno de Fourier, né? E a integral seno de Fourier de f de x, tá bom? Então você tem aí essas nomenclaturas igual a gente tinha antes. Vamos usar essas integrais de seno e cosseno de Fourier para encontrar as chamadas integrais de Laplace. Então perceba que já trabalhamos com o fator descontínuo de Dirichlet e agora vamos trabalhar com as integrais de Laplace. Queremos encontrar a integral de Fourier da função f de x igual a e elevado a menos k vezes x, quando o x é maior que zero, o k também é maior que zero, tá? E o f de menos x é igual ao f de x, tá bom? O que eu estou fazendo? Eu estou considerando que o x é maior que zero, então eu não estou definindo ele para valores negativos, tá? O k, para mim, interfere mais na lógica que eu vou usar, mas para mim, eu me preocupo muito com o x porque ela é a minha variável da função. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando ela como se ela fosse uma função par, tá? Então, você tem uma função espelhada com relação ao eixo x, tá bom? Então, a imagem do menos x vai ser igual à imagem do x, e aí eu vou gerar uma função par, ok? Então eu quero calcular a integral de Fourier dessa função, ou seja, a minha função é uma função par, o que significa que o meu b de alfa é zero, tá? Então aí o nosso a de alfa eu vou usar toda a minha teoria para encontrar, né? E aí a gente vai trabalhar agora como uma integração, né? Lembrando que eu estou integrando para x, então k e alfa é uma constante, tá? Como a minha função é par, o meu a de alfa é 2 vezes a integral da f vezes o cosseno de zero a mais infinito, tá bom? Então aí agora é basicamente integração, né? Aqui você vai usar uma integração por partes aí e vai conseguir resolver na hora que você aplicar o limite tendendo a mais infinito e substituição do zero, você vai chegar que esse a de alfa é 2k sobre k quadrado mais alfa ao quadrado, ok? Isso é bem simples de você encontrar usando qualquer software computacional, você consegue resolver essa integral. Lembrando que nós já estamos na fase de usar essas ferramentas computacionais para dinamizar os nossos estudos, tá? Mas é importante que você saiba quais técnicas você usa para resolver essas integrais, tá bom? Então, a minha função, nesse caso, ela vai ser dada por f de x igual a 1 sobre
integral de 0 a infinito de 2k dividido por k quadrado mais alfa quadrado. Aqui está o nosso a de alfa, que multiplica cosseno de alfa x de alfa. E eu sei que ela tem que ser igual, né? Ela tem que convergir para a minha f de x, tá? Por que que eu sei disso? Porque essa função, fica aí como exercício para vocês verificarem, ela satisfaz todas as condições de convergência da integral de Fourier, tá bom? Fica aí como exercício para vocês verificarem isso. Tá? Então, como ela converge para a minha função, então eu posso escrever essa igualdade. Perceba o seguinte, aqui dentro da sua integral, esse 2 e esse k podem sair, porque eles são constantes no sentido da integral. Então eu vou jogar esse k para fora da integral, e aí eu vou ficar com 2k sobre π, integral do cosseno de alfa x sobre k quadrado mais alfa igual a e elevado a menos k vezes x. E aí o que que eu faço? Eu vou passar, então, essa constante 2k sobre π dividindo na minha exponencial. Então eu vou ficar com essa igualdade, né? Integral de 0 a infinito do cosseno de alfa x sobre k quadrado mais alfa quadrado é igual a π sobre 2k elevado a menos k vezes x. Logicamente, quando o k é maior que zero e o nosso x também é maior que zero. Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora, né? Eu vou extrapolar um pouquinho o exemplo e aí eu vou tomar agora, eu vou ver o que vai acontecer quando eu considerar que a minha função é uma função ímpar. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que o f de menos x seja igual a menos f de x. Então eu estou falando que para cada imagem positiva eu vou ter uma imagem negativa espelhada. Então agora, ao invés de espelhar com relação ao eixo y, né, eu vou ter um espelhamento por quadrantes ímpares, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou deixar como exercício para vocês chegarem aqui, tá? Mas para um processo muito análogo, processo muito análogo ao que a gente fez antes, você chega que a integral de 0 a infinito de alfa seno de alfa vezes x dividido por k ao quadrado mais alfa quadrado de alfa é igual a π sobre 2 elevado a menos kx para x e k ambos maiores que zero. Fica como exercício para vocês fazerem isso. É um processo muito análogo ao que a gente fez antes. Lembra, minha função f agora é uma função ímpar, então o nosso a de alfa é zero, né? Então eu vou calcular o b de alfa, né, como sendo duas vezes a integração de zero até infinito, tá? Da minha função vezes o seno. E aí eu vou substituir na minha fórmula da integral de Fourier, como a minha função converge para a integral de Fourier nesse caso, porque ela satisfaz as condições de convergência, então eu consigo chegar nessa relação. Por que eu estou fazendo isso? Porque essas duas integrais, né, são muito importantes para nós. Perceba que elas são integrais complexas, tá? Perceba que resolver essas integrais são altamente complexas. Você tem polinômios no denominador, você tem monômio multiplicando função trigonométrica em ambos, e aqui em cima você tem uma função trigonométrica, tá? Perceba que são integrais complexas de se resolver por natureza. Encontrar primitivas dessas funções é complexo por natureza. Além disso, você está integrando de forma imprópria, o que torna tudo ainda mais complicado, tá? Então, o que você está me dizendo? Você usou a integral de Fourier para não só me dizer que essas integrais impróprias altamente complexas convergem, como foi dado um resultado para cada uma delas, tá? Essas integrais, elas são conhecidas na matemática como integrais de Laplace, tá bom?